Boa noite a todas, a todos e a todas. Hoje vou receber aqui no meu canal o professor Clarindo da UFSC, doutora Tainá, que é a sua orientanda, né? Orientanda lá no mestrado da UFSC. Tainá já entrou aqui. Tainá, já vou te chamar aqui. Vamos lá. Isso, vamos dizer. Oi. Oi, Benício, tudo bem, querido? Vamos ver se dá agora. Opa, acho que vai dar hoje. Opa! Tudo bem, Tainá? Boa noite. Oi, boa noite. Hoje Tudo, funcionou. Deixa eu ver, fica melhor com a luz apagada. ah, tudo bem, querida? Tá Boa noite. tudo bem. Só tô aguardando aqui o Clarindo, mas acho que ele mandou uma mensagem, eu não consigo. Vamos ver se eu consigo ouvir o que é aqui. Ele mandou alguma mensagem aqui e não sei o que é. Ah, aqui tu já respondeu. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Nossa, esse meu WhatsApp é uma loucura. Deixa eu ver. Ah, ele está atrasado, eu acho. Nós vamos conversando nós duas aqui. Boa Não tem noite, problema. Eduardo, tudo bem? Boa noite, vamos chegando, pessoal. A gente vai dar mais uns 5 minutinhos, porque faltam três ainda. São 18h57. Então, a gente vai dar mais uns 5 minutinhos. Vamos começar a bater o papo às 19h05, mais ou menos, né? A não ser que o Clarindo entre antes. Mas a gente vai conversando aí. Me fala, primeiro tu te apresenta para a gente, né? O que tu és, o que tu estás fazendo, qual a tua relação lá com o professor, como que foi, né, a princípio. Ah, oi, Isadora, boa noite, querida. Aí tu já te apresenta, na hora que o Clarindo chegar, ele se apresenta, mas aí tu já fala quem tu és, o que tu estás trabalhando, né? Quando que vocês foram procuradas por esse cidadão que quis alterar o seu assento, o gênero no assento, né? E tu já Uhum. começa a falar alguma coisa, a gente vai conversando aí, conversar. Fica à Tá vontade. bom. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todas, todos e todes. Eu acho que vocês conseguem me ouvir bem. Se ninguém se manifestar, eu acho que dá para ouvir bem. Eu estou te ouvindo bem. Vamos lá. Tá bom. Então. Bom, a Margarete já fez uma pequena apresentação, né? Mas vou me apresentar aqui. Eu sou Tainá Ferreira, sou advogada aqui em Santa Catarina. Recém-advogada, não faz muito tempo que eu tenho minha inscrição. Eu sou mestranda na UFSC, em Teoria e História do Direito, na área de Controle Social e Sistemas de Justiça. Né? Eu sou pesquisadora da CAPES, sou bolsista CAPES. Então, eu pesquiso gênero, sexualidade e diversidade no direito. Né? Mas o foco da minha pesquisa não é necessariamente as questões de gênero, relacionando com LGBT, né? Pensando numa outra perspectiva, gênero num outro sentido que não vem ao caso aqui. Vou preferir focar mesmo no núcleo de estudos, né? Em Direito e Diversidade, que é coordenado pelo professor Clarindo. Eu sou integrante com alguns outros mestrandos também, né? Então, faço parte desde 2018, foi quando eu comecei a frequentar o núcleo, né, com leituras E o teu periódicas de mestrado é livros, em que mesmo? É teoria Geral do Direito. É isso? teoria e história do direito. História. Teoria, Tá. isso. É uma área um pouco mais teórica mesmo, né, assim, mas ela não é tão abstrata quanto ela parece, né? Então, atualmente eu estou pesquisando essas intersecções entre o direito, né, e gênero, principalmente focando a questão de classe, raça, etnias, né? Como isso se manifesta, né? E principalmente no quesito de liberdade sexual, né? Estou pesquisando sobre trabalho sexual no Brasil. Foi através das leituras, tive contato com leituras para a preparação do processo seletivo do mestrado, né? Foi um dos livros que a gente leu, abordavam num dos capítulos essa questão de trabalho sexual, então a partir dali eu comecei a me interessar sobre o tema, ver como que é essa situação no Brasil. E é um assunto bem delicado, acho que de uma forma geral
tratar de sexualidade, gênero, tratar de diversidade, ainda a gente está caminhando com passos lentos, mas a gente está conseguindo avançar em algumas pautas, né? Mas é um assunto bem delicado, tem uma certa resistência. Eu tinha uma certa resistência com esse tópico, né? Então, a gente vai percebendo outras vivências ao nosso redor, né? Percebendo que a vida não é só aquilo que a gente vê ou que a gente acha que vê. Então, foi a partir disso que eu comecei a pesquisar outras áreas que também pautam o direito, né? O direito não... embora ele seja uma ciência autônoma, mas ele depende muito da sociologia, da antropologia. Então, Sim. ele precisa admitir, né? Assim, o que a gente percebe é que falta mesmo essa noção de que sem essas outras áreas o direito ele não consegue, né? Ele não se mantém. Então, foi pensando em unir a pesquisa, né, as pesquisas dos integrantes do núcleo e as próprias pesquisas do professor Clarindo, né, tem um doutorado nessa área de sexualidade e gênero, trazendo isso para as peças práticas, no caso, para a advocacia mesmo, né, porque não adianta ficar só em algo abstrato que a gente não consiga aplicar, então a gente estava visando isso, né, Certo. como unir essas duas E aí áreas. essa pessoa procurou vocês no escritório da UFSC. Então, quem procurou, na realidade, o primeiro contato foi através da psicologia, né, do Centro de Psicologia ali da UFSC, Ciências da Saúde, com quem o professor Clarindo tem contato, com professores dessa área, e chegou para ele essa questão de uma pessoa não binária, né, e daí a gente trata um pouquinho depois, abordando exatamente o que é, o que não é, o que se Dá tem. uma explicadinha aqui, porque nós vamos estar falando para diversos públicos, né? E se tu puder falar um pouquinho mais alto também, Tá, acho bom. Eu estou te ouvindo com um pouco de dificuldade. deixa eu tirar aqui. Tu falar para nós aí, o que é uma pessoa não binária? Então, a ideia de uma pessoa não binária, né? A gente primeiro precisa pensar um pouco antes, né? Por que a gente fala binário? Primeiro, para a gente não entender o não binário, eu preciso passar pela questão do binário, né? Certo. Os estudos de gênero e sexualidade, eles vão nos dizer que existe uma concepção de que existe apenas só homem e mulher, né? E o gênero, em uma outra abordagem, ele vai refletir, é uma construção social, e ele vai refletir o sexo biológico, né? Autoras muito famosas como a Judith Butler, por exemplo, que trabalha com a ideia de performatividade de gênero, ela vai falar que o gênero, na realidade, ele é construído, e todo dia eu reitero um conjunto de ações que vão se cristalizando ao longo do tempo, e daí são compreendidas como pertencentes aos homens ou pertencentes às mulheres. Então, a gente tem essa noção dessa divisão de dois gêneros e dois sexos. O sexo seria referente às genitálias, e o gênero seria essa construção social, essas regras que, embora não estejam escritas, mas elas são internalizadas pela sociedade e adotadas como certas, como uma verdade que não pode ser questionada. E aí isso é muito importante, porque o principal ponto dessas demandas que envolvem alteração de registro civil e alteração do gênero, elas vão questionar justamente essa ordem com a qual a gente não poderia, digamos, questionar, né? Tomada como certa, internalizada como certa. Então, o que acontece? Assumindo que só existem esses dois gêneros, homem e mulher, essa seria a ordem natural das coisas, né? Isso seria o binarismo que nós todos estamos acostumados, macho e fêmea, né? O gênero masculino e o gênero feminino, que é o que a gente está habituado, né? Então, e aí o não binário seria aquilo que sai dentro desse espectro, né? Ele não se sente nem feminino nem masculino. Seria isso? Basicamente isso. A gente pode interpretar como algo fluido, né? Como um trânsito entre essas duas determinações. Se a gente olhar, por exemplo,
existem notícias nesse sentido. Nova York, por exemplo, tem 32 gêneros, 32, 33. Então, é uma categoria muito ampla, né? Se a gente parar para pensar. Porque, Só um minutinho, eu vou dar um pause, porque eu sempre ouvi isso, né? Que Nova York tinha encontrado isso já. Uma notícia até acho que deu o quê? Uns 3 anos para cá, mais ou menos, né? Essa notícia, sim, já, e ela, que é um pouco antiga, diz isso, né? Nova York descobriu 33 gêneros, 32 gêneros. E quais, esses gêneros todos, essas qualidades todas, elas seriam o que efetivamente, né, na prática? Seriam construções sociais de cada indivíduo, né, diferenciadas. Por exemplo, cada um desses é diferenciado do outro. As pessoas, como é que isso foi, né? Eu tenho uma curiosidade também, como é que isso foi detectado? Essa nomenclatura tão grande de tantos gêneros. bom, eu não tenho um exame assim mais minucioso dessa legislação deles de lá, mas ela tem uma ressonância na comunidade LGBT, né? Justamente porque amplia essa nossa noção de gênero e sexualidade também. Alguns dos termos lá eu entendo como encaixam mais uma perspectiva de sexualidade do que, na realidade, É isso que é importante. É muito mais a ver com, é isso que eu também acho, né? Tem muito mais a ver com sexualidade, que é preferência sexual ou orientação sexual e afetiva, do que ele não está conseguindo entrar. O professor Clarindo, eu vou tentar chamar o senhor aqui um minutinho. Vamos lá, ver se... Agora eu estou mandando o convite para o senhor, você tem que aceitar. Tá, professor? Vê se o senhor recebe aí. Vamos ver se nós conseguimos hoje, né, Tainá? hoje tem que dar certo. Oi, Ed. Oi, Ed, querido. Oi, Daiane. Ah, meu Deus, não deu mensagem nenhuma para mim aqui. Aparentemente era para dar. Professor Clarindo, deu? Recebeu o convite? Deixa eu ver. Eu já mandei o convite, ele recebeu. Manda de novo. Tá bom. Vou mandar de novo. Não, já está convidado. Professor, já aparece para mim como convidado, não tem como eu pedir de novo. O senhor só tem que aceitar o convite e entrar. Se não, o senhor sai da minha live, entra novamente e eu chamo o senhor de novo, tá? Vamos ver agora. Estou chamando o senhor de novo, professor. Convidei. É para dar? Opa! Que difícil! Ô, professor, muito prazer em conhecer Vocês me ouvem? Me ouvem? Sim, Me ouvem, né? sim. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vou Talvez colocar você um tenha que falar um filtro aqui pouquinho para mais ficar mais alto. bonitinho, assim, ó. Pronto. Tá bonitinho, tá Eu bonitinho. cheguei agora, tô todo suado. Olha, Mas O bem, Ed já está aqui falando, aê, aplaudindo tudo. Ele se orientando, né? O Ed, né? sim, sim. É. Já está aí puxando um pouquinho o saco do professor, que eu sei. Professor Eu, Clarindo, ah, pois não, eu queria que você se apresentasse primeiramente, né, por favor, porque aí a Tainá estava já conversando comigo, e aí eu queria que você se apresentasse. tá, então, Margarete. Não sei se você lembra que nós nos conhecemos junto com a Berenice, Maria Berenice, no dia que ela foi palestrar. Eu estava com o Felipe Parisi, que também é meu orientando. Sim, estou sabendo também, estou E aí, sabendo. nesse dia, nós fomos apresentados, ficamos ali. Só que eu acho que eu estava com mais cabelo, aí você não deve lembrar muito. Eu também estava com mais. Bom, então, eu me chamo Clarindo Epaminondas e eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Jurídicas, tanto na graduação como no programa de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu sou mestre em Direito Internacional e doutor em Direito aqui pela UFSC também.
E nesses últimos anos, quer dizer, toda a minha vida acadêmica eu me debrucei sobre essas questões de diversidade. E agora, trabalhando na universidade, eu também trabalho essa temática, fazendo pesquisa, fazendo extensão e fazendo ensino. E é isso. Vamos conversar. Professor, muito obrigada por ter aceito o convite. Tainá também, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. E a gente quer falar sobre isso, eu estava mais ou menos começando uma preliminar com a Tainá, porque o nosso público é diverso, né, professor? Nós temos advogados, não advogados e pessoas curiosas para saber o que é esse gênero neutro, né? Hoje mesmo, quando eu disparei o card para alguns amigos da OAB, que eu tenho umas linhas de transmissão de advogados, veio os dois conversar comigo e dizer que eu não consigo entender esse gênero neutro. Né? Eu não consigo entender o que é gênero neutro. Isso, para mim, é uma dificuldade. Aí eu disse, vai lá e assiste. Daí ele falou, mas não vou poder. Eu digo, não, as minhas lives, para quem não sabe, ela fica gravada no Instagram, está ali no meu feed, ali no canal do GTV, e também eu subo ela amanhã para o YouTube, para o meu canal, que é Margarete Hernandes. Então, não tem problema que não vai perder, né? Então, assim, professor, as pessoas estão muito curiosas. Primeiro, porque a gente sabe que essa decisão é a segunda no Brasil, mas a fundamentação dessa decisão é inédita. Por quê? Porque a decisão do Rio de Janeiro, a decisão foi pautada em cima da patologia, né, da análise patológica, em cima de laudos médicos, né? No entanto, aqui em Santa Catarina, não. Eu estou apaixonada por aquela sentença. Eu não a li toda, mas eu fiz uma leitura dinâmica. Eu quero sentar, eu quero saborear aquela sentença, porque foi de uma perspicácia, de uma sensibilidade muito grande da magistrada, né? Eu já conversei com ela, inclusive nós vamos também fazer uma live, a doutora Vânia Petterman, né? Porque é a segunda, mas é inédita em cima dessa decisão. Então, vocês foram os agentes, né, propulsores dessa decisão. Eu sempre digo assim, se nós temos grandes decisões no judiciário, é porque algum advogado postulou, né, doutor? Então, vocês dois, tu e a Tainá, meus parabéns. Eu não vi a peça de vocês, eu imagino que deve ser fantástica também, né? Eu só vi a sentença. Porque o processo, para quem não sabe, ele corre segredo de justiça, a gente não pode aqui dar nomes nem nada, mas nós vamos falar do caso concreto para as pessoas mais ou menos entenderem, né, o que seria. Então, com a palavra, eu deixo vocês podem ir falando, se tiver alguma dúvida, eu gostaria que... Eu estava falando com a Tainá o seguinte, o que seria o gênero neutro, né? A Tainá estava começando a falar que Nova York tem 33, eu falei, mas como que é isso? Porque, né? Eu tenho uma dificuldade de entender também. E apesar de eu já saber dessa notícia, como eu falei para ela, isso já é meio antigo, lá uns 3 anos atrás, que Nova York fez essa descoberta acadêmica lá, eu não sei se foi no judiciário, se foi na academia. Então, aí a Tainá me disse o seguinte, Ana Margarete, muitos desses gêneros se baseiam em questões de sexualidade, e não sobre as questões de gênero. Então, eu gostaria sim que eu estava conversando com ela, mas se eu pudesse entrar nessa conversa do que seria gênero, que a gente, né, todo mundo sabe aí que a nossa grande Simone de Beauvoir disse que ninguém nasce mulher, se constrói mulher, a Butler vem agora trazer uma complexidade, né, com a teoria queer. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho da Butler, de Simone de Beauvoir para Butler, né, o que é teoria queer, o que é o não binário, o que é o binarismo, né? Eu acho que e vocês podem bater uma bolinha aí, eu vou deixar à vontade, tá bom? Então, eu vou começar a falar, se por acaso eu esqueci alguma das coisas que você pediu que eu falasse, você pode me lembrando, assim, porque é muita informação, então eu vou falando na hora. E a primeira coisa que eu queria dizer é que as melhores sentenças espelham as melhores petições. Eu ouvia isso desde quando eu entrei na faculdade. Portanto, eu falo isso para parabenizar mesmo a Universidade Federal de Santa Catarina, através, né, do nosso trabalho, por ter
fomentado, em alguma medida, pesquisas e discussões, né, nessa temática, para que a gente pudesse compreender melhor o fenômeno, transformar isso numa linguagem jurídica. Afinal de contas, a gente bebe de outras ciências para falar sobre gênero e sexualidade, né? O direito, ele fica aí entre nuvens, então a gente precisa transformar isso numa linguagem jurídica e apresentar para o Poder Judiciário para poder fazer o pedido, né? Então, no Brasil a gente tem essa particularidade. Todos os direitos que foram conquistados LGBTQI+, advieram de algum órgão que peticionou alguma coisa pedindo perante o Poder Judiciário. Então, isso já mostra o quão essencial é a atividade de advogado. Sou muito orgulhoso por ser advogado, tive o prazer e tive a sorte de entrar num concurso público que me permite ser advogado enquanto sou professor, dedicação exclusiva, justamente porque trabalho no núcleo de práticas jurídicas e, portanto, precisamos, né, supervisionar os nossos alunos. Então, feita essa primeira questão acerca de que boa petição, espelha-se boas sentenças, não estou desmerecendo o trabalho da juíza, que foi incrível, né? Não, não, mas eu até disse aqui para ti, né? Se nós temos uma decisão judiciária, nós temos uma postulação, né? Sim, sim. Mas para rememorar, porque as pessoas rememoram muito os órgãos de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, que são incríveis, mas a advocacia também tem o seu papel na conformação do sistema de justiça, e a gente tem visto isso aí nas últimas decisões das últimas décadas que nos favoreceram, né, enquanto LGBTs. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer que essa questão ela é uma questão que envolve muitas nuances. Mas a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que está nos ouvindo é que tudo bem misturar gênero e sexualidade. Se a nossa própria lei não faz essa distinção, se as pessoas não nos ensinam de outro jeito, tudo bem a gente compreender que gênero e sexualidade andam juntas. Para uma questão acadêmica, a gente pode fazer essa divisão, mas para que as pessoas entendam, não tem problema algum fazer essa assimilação entre essas duas questões. Porém, dizer que gênero é uma questão que envolve uma questão muito mais sociocultural do que propriamente a sexualidade. Não que a sexualidade não seja um ato político e não tenha a ver. Mas o gênero, e aí quando você falou daquela questão da quantidade de gêneros que foram reconhecidos lá em Nova York, é justamente para dizer isso. Gênero é a forma como os corpos encontram inteligibilidade no mundo real. Ou seja, como é que eu quero ser visto perante os outros. E como eu quero ser visto, ele, no primeiro momento, ele só nos dá duas possibilidades. E aí, por isso que eu digo que confundir gênero e sexualidade não tem problema. Quando nós somos registrados, a nossa certidão de nascimento, na verdade, coloca o nosso sexo, mas, na verdade, ele está inserindo tanto sexo como gênero. A lei brasileira confunde gênero e sexualidade. E sexo biológico, basicamente. Então, essa foi a primeira questão que nós precisamos apontar, né? Que a gente precisou apontar nessa discussão. Era que a lei que regula os registros públicos, ela é uma lei que estava desatualizada. Né? Até porque os estudos de gênero, até então, na década de 70, a gente só conhecia os estudos sobre o biologicismo, né? A dualidade, homem, mulher, procriação. E aí, no final da década de 70, a gente conhece os métodos anticonceptivos, a sexualidade começa a ser desvendada junto com o gênero. Então, é natural que a legislação não acompanhasse. Né? Então, essa foi a primeira questão. A gente precisou verificar que a lei precisava ser atualizada. Só que aí, no sistema jurídico, quando uma lei que é proferida, que foi publicada antes da Constituição ainda está vigendo, a gente precisa fazer uma série de análises, metajurídicas, inclusive, para poder verificar se a gente deve ou não continuar aplicando aquela lei que foi construída por uma sociedade que não está mais aqui. Né? A gente tem muitas leis no Brasil que foram construídas em um determinado momento histórico que a gente já passou há muito tempo. Né? O Código Civil é um das nossas leis, que apesar Sim, de ter sido... se me permite, né?
Na verdade, o Código Civil, quando ele chegou em 2002, ele já estava atrasado, né? Já estava atrasado. Já estava muito atrasado. O projeto aprovado em 2002 foi entregue na final da década de 70. Ou seja, o projeto é antes da Constituição. E foi esse projeto que foi aprovado. Então, muitas questões, inclusive que a própria Constituição já tinha ultrapassado, a legislação civil não andou. Sobretudo na questão dos direitos da personalidade. E assim é o Código Penal, né? Que é da década de 30 ainda. Ele é cheio de pinça, né? Cheio de grampo, legislação esparsa. Sim. Que a gente, às vezes, nem acompanha a legislação esparsa nossa muito. Então, eu não sei, eu acho que isso é proposital, né? Sim. Porque é um questionamento, eu tiro muito essa questão do Código Penal que você falou, eu sempre me questiono, será que na década de 40 fazia sentido punir alguém por furto de 1 a 4 anos, mas no século XXI faz sentido que essa pena seja a mesma? Ela pode ser maior, pode ser menor, mas faz sentido que seja a mesma da década de 40? Ou seja, né, é uma reflexão que a gente precisa fazer quando vai analisar. Não, e além do que, é um código também, um código que privilegia o patrimônio em detrimento da vida, que é o bem maior, né? Então, enfim, né? Mas não vamos discutir isso agora, nós vamos ficar aqui batendo papo e não. Mas que faz sentido se você imaginar que ele foi publicado o Código Penal, o Código Civil é de 16, ou seja, o que estava no Código Penal era um reflexo, né? Ou seja, se protegia só a propriedade ali no Código Civil de 16, nada mais justo fazer a tutela penal sobre esse bem, que era o mais importante. Né? E aí tu vê que nós vamos, que as populações vulneráveis começam a ganhar a tutela efetiva, né? Por exemplo, a Maria da Penha, né? Onde aí agora, quando o marido bate, ele vai preso, né? Vai preso em flagrante, que antes não ia. Ele podia espancar. Agora, se ele furtasse alguma coisa do supermercado, ele estava lá na penitenciária. Então, a Maria da Penha veio trazer uma tutela, aí veio o ECA, nossa gente foi tendo diversos, né, atendos aí. E hoje, por exemplo, tu quer dizer um detalhe, professor? A criminalização da homotransfobia, né? A gente, eu ali na comissão, já emitimos uns 2 ofícios para a Secretaria de Segurança Pública para dar cumprimento às decisões do STF. Na Aliança Nacional da LGBTI, do qual eu faço parte também na coordenação jurídica, nós temos agora uma campanha de cumpra-se. Cumpra-se as decisões do STF, porque elas não são cumpridas, entende? Elas não são cumpridas. Se hoje você vai registrar um BO de homofobia, se tu bobear, vai para uma júria. E tu fica lá no juizado especial criminal. E, no entanto, é uma ação penal, condicionada à representação. Então, quem tem que denunciar o promotor, o Ministério Público. Entende, professor? Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente precisa, né, fazer. O STF é lindo, né? Decidiu lá, que legal. Mas até a coisa... O problema é a implantação, né? A gente passa por isso. Sempre que uma decisão é dada em controle concentrado de constitucionalidade, né, naquelas ações grandes, a dificuldade que há para implementar. Veja, no casamento civil igualitário, foi do mesmo jeito, demorou-se quase 1 ano para que o CNJ regulamentasse, porque ninguém sabia o que fazer. O reconhecimento da identidade de gênero das travestis também, transexuais, demorou muito, inclusive demorou para os tribunais regulamentarem. A gente, inclusive, criou um projeto de extensão na UFSC para poder ajudar o pessoal que estava com dificuldade de... E tu sabes que tem uma ação direta de constitucionalidade contra a resolução 175 do CNJ do casamento, né? Não sabe. Sabe, tem uma ADI lá, protocolada pela turma lá, né? Pelaquela turminha de sempre lá do contra. Eu não vou nem falar aqui para a gente não baixar a vibração. Mas, professor, vamos aproveitar esse link que a gente está conversando, e a Tainá está quietinha ali, e eu quero dizer, eu gostaria que nós entrássemos aí nessa... O que é o gênero neutro, então? Tá, né? Vamos lá, quando esse o cidadão aí, eu vou tirar o amo, vou botar um X aí, procurou vocês para que mudasse o seu acento para gênero neutro, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem tocar uma bolinha para vocês dois aí. A Tainá está bem quietinha, ela fica quietinha, né? Ali no cantinho. Quer falar, Tainá? Ou eu falo?
só comentar algumas coisas que vocês trouxeram, né? E toda essa herança legislativa que a gente tem pré-Constituição, referente ao Código Penal, por exemplo, foi até 2005, a gente tinha uma proteção imensa da honra, né? No adultério, né? Então, isso aí é, assim, pavoroso. Então, o nosso Código Civil de 16 tratava a mulher como relativamente capaz, né? Então, Não, completamente, o super paternalista, o patriarcado total. No final do século XIX, a mulher ela era dividida na partilha. Eu tenho sentença de 1880 e tudo que é citado. Então, não mudou muito. Não mudou porque tu viu só. No final do século XIX, a mulher era devolvida para o pai, né, no patrimônio, na partilha. No começo do século XX, a gente faz um Código Civil. Né? E de lá para cá, a gente faz uma alteração antes da Constituição. Quer dizer, Imagina. Não tinha como dar certo, né? complicado. Entra também na questão de justiça de transição, né? Da nossa legislação ser toda anterior, ou boa parte dela ser anterior à Constituinte. E também algumas questões problemáticas da própria Constituinte que não trouxe em peso a questão de gênero e sexualidade, né? Até porque, eu faço até meia-culpa aos constituintes, os estudos de gênero, efetivamente, academicamente falando, estavam recém-iniciados, né? E a gente sabe que o Brasil já tem uma herança difícil, né? E aí, imagine, na década de 80, como não funcionavam as coisas. Eu era criança, mas faço ideia de como deveria funcionar. Então, faço meia-culpa dos constituintes nesse sentido. Mas você tem toda a razão. Mas, recentemente, só fazer um adendo, uma orientanda defendeu uma dissertação de mestrado mostrando justamente o trabalho das mulheres na Constituição. Ou seja, fazer constar o nome mulheres lá foi um trabalho das mulheres, não foi os homens que quiseram colocar homens e mulheres são iguais em direitos. E aí ela fez toda uma análise dos documentos oficiais, mostrando como as mulheres atuaram na Constituinte. Bem legal esse trabalho. Mas sim, aí voltando lá naquele assunto que a gente estava conversando. Veja só. Falar sobre o gênero neutro, né? O que seria isso? A gente, antes de nascer, inclusive, a gente já recebe a vida a partir das expressões de gênero, né? Fala que está grávido, ou está grávida, e fala lá, olha, se for um menino, já pensa no nome, já pensa na cor, já pensa no projeto de vida, já pensa no casamento, já pensa, faz o projeto de vida inteiro, sem consultar a pessoa, né? Que nem nasceu ainda, é uma pré-vida, que não veio ainda. E aí, quando essa pessoa nasce, já está tudo pronto. Já tem uma forma de vestir, já tem uma forma de andar, já tem uma forma... Já tem perfis de beleza que você vai admirar, já tem raças diversas que você vai odiar e vai amar. Ou seja, o projeto está pronto. O professor, e a festinha agora, que agora é moda do azul e do rosa? Isso. É justamente isso aí. Bom, enfim, o projeto social está pronto, né, Margarete? Nós somos aqui, nós três, por exemplo, somos um exemplo do projeto social, né? Estamos aqui nos nossos gêneros e sobrevivemos. Mas tem um detalhe, né? Que se é projeto social, tem defeitos, porque é feito por gente. Ainda que a gente tente fazer com que ele dê certo, e a gente, inclusive, é capaz de matar para que tudo dê certo, é um projeto social e ele não dá certo, porque é feito por pessoas. Então, surgem os dissidentes, que somos nós, mais uma vez, que não damos conta do projeto social. Pedindo aqui. Bom, quando você não se dá conta do projeto social, geralmente você não se dá conta individualmente por uma questão de sexualidade. Você percebe que você é um pouco diferente de como as pessoas reagem em relação aos corpos. E em relação ao gênero, as pessoas percebem muito antes, porque os fiscais da masculinidade e da feminilidade já existem antes de você nascer. Quando você nasce, com 1 ano, 2 anos, já estão ali investigando a sua masculinidade, a sua feminilidade. Coisa que a gente nem sabe o que é, a gente descobre com o tempo. Bom, quando você descobre
né? Eu digo a minha experiência, assim, né? Eu falo por mim. Mas que eu acho que muita gente deve ter passado por isso. Quando você começa a ouvir das pessoas que você não pertence àquele gênero que está na certidão de nascimento, ou seja, no meu caso, que você é uma menina, um viado, um viadinho, aí é que você começa a se deparar com essas questões de gênero afetivamente. Porque a questão da sexualidade, ainda que a criança ainda tenha sexualidade, ela é uma coisa mais premente, trata-se aquilo como uma coisa só menos, mas a questão de gênero não. Desde pequeno você precisa corresponder ao projeto, mais ou menos assim. E aí quando você começa a crescer, a se desenvolver, o seu projeto de gênero e o seu projeto de sexualidade, ainda que diverso da maioria, precisa transcorrer dentro daquele leque que é disponibilizado. Ou seja, existe o masculino e existe o feminino. Você vai poder viver sua vida nesses dois gêneros. E você vai poder exercer sua sexualidade com base nesses gêneros aqui. Só que aí as pessoas começam a viver as experiências de masculinidade e de feminilidade e elas começam a perceber que o masculino e entre o masculino e o feminino existe muito mais do que aquilo que a gente imagina. Eu não estou nem falando das sexualidades. Que a gente Tá com barulho? Só me diga. Ô, Tainá, tem alguma coisa dando um barulho aí no teu. Dando um ruído? Alguma coisa aí, eu acho que é um microfone. Desculpa, professor. Desculpa. Não. Obrigada. Aí, e aí as pessoas se dão conta que entre o masculino e o feminino existe uma série de identidades. Existem identidades de gênero que começam do mais masculino até o feminino. Infelizmente, o masculino e o feminino é o nosso parâmetro, é o nosso padrão. A gente não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Porque é assim que o mundo foi colonizado. É isso. São dois gêneros, mas a ideia que se sobrepõe a isso é que entre esses dois gêneros existem muitas masculinidades e muitas feminilidades. E aí as pessoas começam a se reconhecer. E a própria ideia de ter coerência entre uma coisa e outra, né? Entre o gênero, entre a sexualidade e entre o sexo isso. biológico. Que visivelmente as pessoas que são dissidentes, elas percebem isso muito mais cedo. Porque quem não é dissidente não passa por essa experiência de não ter essa conexão da sexualidade com o gênero. Mas nós que somos dissidentes passamos por isso desde muito cedo. E aí as pessoas começam a se reconhecer. A internet ajudou muito isso. Por isso que o debate está sendo agora. Porque a internet nos trouxe... O Orkut começou muito isso. Você criar as comunidades, aí você começa a entrar nas comunidades do Orkut de pessoas que gostam de coisas específicas. E aí, rapidinho que o meu gato está mordendo aqui. Comprei uma pizza, o gato mordendo. E aí as pessoas começam a se reconhecer e a ver que muito da forma como elas viviam o seu gênero e como elas expressavam o seu gênero era muito similar umas às outras. Então começaram a ter tribos. Nós somos góticos. Aí depois vem as pessoas, né, começam a criar os subgrupos dentro dos LGBTQI+. Naquela sigla ali, LGBTQI+, apesar de o gay expressar a nossa sexualidade, mas aquilo ali são as identidades de gênero. Algumas das que nós conhecemos. Né? Ser lésbica não é só você gostar de mulher. Você precisa estar dentro do espectro do gênero das lésbicas. Existem as lésbicas muito femininas, lésbicas muito masculinas, lésbicas que estão no meio. Veja que tudo isso ainda é dentro do gênero masculino e feminino. Pois bem, para que dizer isso? Para dizer que existem pessoas que naturalmente, com o passar dos anos, vendo como os gêneros vivem e se expressam, observam que ou elas têm muito dos dois gêneros e, portanto, elas são metade, digamos assim, ou elas preferem não ter nada de nenhum dos gêneros. Só que isso
também reflete uma outra situação. Não tem como você não ter nada dos gêneros, porque a forma de vestir, o jeito de andar, a forma de vestir, o cabelo, a maquiagem, tudo isso perfaz e anda em torno do masculino e do feminino. Então, na verdade, falar que uma pessoa eu prefiro até a gênero, porque o gênero neutro diz que você não tem nenhuma identidade. Mas, na verdade, o gênero neutro é você ter uma identidade de gênero comum, que pode variar para o masculino, pode variar para o feminino. Hoje você quer estar de barba, amanhã não quer estar, você quer se maquiar, você não quer. Na verdade, é ter o ser não binário é você ter a habilidade de estar entre os gêneros quando você quiser. Sempre que você quiser. Sempre que isso lhe Eu, der. ach, eu achava que o não binário era no sentido negativo, de não se sentir nem para cá e Não, nem para lá. não. É inclusive isso. É Ah, inclusive, é é também, inclusive inclusive, isso. isso. Só que o que é É que eu me sentir acontece? para cá, me sentir para lá ou não me sentir nada disso. E por que isso é tão relevante, Margarete? É porque o nosso registro público brasileiro confunde sexo com gênero. Com Então, veja, gênero. ninguém quer, na certidão de nascimento, que conste que você é não binário. Só que, como na certidão de nascimento consta o seu sexo como masculino ou feminino, na hora que você faz a alteração de gênero, automaticamente você muda o de sexo, embora a pessoa não tenha feito uma mudança de sexo. Entendi, entendi. Você entendeu? Então, na verdade, o que Uhum. a gente buscou lá no Poder Judiciário, em tese, não foi mudar o sexo. O sexo permanece. Foi mudar o gênero. Só que como a lei não faz essa divisão, problema da lei. Ela ainda não faz essa divisão, né? Não, Ela ainda não faz. não. A lei diz assim, que no registro de nascimento deve constar o sexo, ponto. É isso que diz. E E nós aí, precisamos mudar, né? Nós e precisamos aí, mudar, e então. aí vem toda a questão da pesquisa, que foi fazer uma análise também de como a lei de registros públicos ela não atende à realidade de hoje. Né? Na verdade, professor, me perdoe, só quero, é que estou estudando aqui e acho que as pessoas têm essa curiosidade. Ao nascer, o bebê nasce e ele não sabe o gênero dele. O bebê não sabe. E aí ele vai construir isso, né? Ele vai construir, ele vai crescendo, daí ele tem um pênis, mas ele adora botar uma sainha, É um isso que a gente vestidinho. sabe, né? Quando se nasce. Tem um pênis ou tem uma vagina, ponto. O que Só isso mais nada. significa? O que significa depende de onde você nasceu. Ou seja, cada povo dá inteligibilidade para o corpo que quer. Se você Não fizer é? uma análise de como era no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui, essa questão de gênero não fazia muita relevância. Era uma coisa muito... Professor, Inclusive, há registros de muitos outros gêneros aqui no Brasil, dos povos indígenas. E, inclusive, uma das coisas mais que os portugueses mais viram aqui foi justamente as relações entre pessoas do mesmo sexo. Era muito comum e natural, coisa que deixava eles... Porque na Europa se tinha essa questão, mas eles se escondido. E aqui ele chegou no Brasil, a pessoa fazia uma coisa muito natural, né? E, enfim, para dizer essa questão de gênero e sexualidade. Então, eu quero, onde eu quero chegar. Se nós fôssemos propor uma emenda, tem alguém falando, entendi, porém confuso. Tá ali, tá. Calma professor, aí, calma aí. É que gente, se vocês me permitem, deve. se vocês me permitem, só um termo que o professor Clarinho está utilizando, e eu não sei se está explícito para todo mundo, que é inteligibilidade. É um termo Inteligibilidade. Ah, é que mesmo. a Butler gosta muito. Ah, é que assim, gente, Como? no Não mundo, entendi. inteligibilidade é o seguinte: você só vai ser considerado humano, gente, se o seu corpo tiver o registro de um pênis ou de uma vagina. Desde a hora que as pessoas sonham em ter filhos, elas já pensam nisso. Elas pensam se vai ser menino ou menina, mas na verdade, elas pensam se vai ter um pinto ou uma vagina. É isso. Então, isso, se você não tiver isso, você não é uma pessoa que existe. Por isso que desde antes de você ser concebido, as pessoas já pensam em se querem ter meninos ou meninas. É mais ou menos isso. Porque para você ser aceito como ser inteligível, ou seja, ser aceito pelos seus iguais e você participar daquele projeto,
você precisa ter algumas credenciais. Por isso que não se admite, né, quando alguém nasce... antes chamava-se hermafrodita, né? Agora fala intersex. Não se admite quando nasce intersex. Tem que botar algum sexo. Porque Mas as isso nós pessoas estamos não brigando, compreendem. estamos brigando por isso. Isso aí Sim, estamos brigando. Ele vai escolher aos 18 anos. Tem casos terríveis sobre intersexualidade. A intersexualidade é pouco debatida, pouco falada, tem casos terríveis. No nosso congresso ali da OAB, nós fizemos em 2019, o Amiel, que é um intersex que palestra aí pelo Brasil inteiro, e ele agora é doutorando, eu acho. E ele fala muito isso, né? Porque eles escolheram ele como uma menina e ele tinha os dois. E aí cortaram imagina, o pênis feminino. que loucura isso, né? E ele se sente homem, né? Se sente menino. E aí ele foi castrado sem. E aí Então, você assim, isso veja, é muito. Margarete, como as identidades trans, elas são as mais revolucionárias e por isso são as que mais morrem, né? Porque, veja, nós, a maioria, conseguimos nos adaptar às expressões de gênero masculino e feminino únicas. Quase sempre conseguimos, né? Mas as pessoas trans, elas não conseguem. E elas... E veja como é uma coisa muito forte, porque você tem toda uma sociedade lhe mostrando que você só pode viver sobre 2 gêneros, sobre uma sexualidade. E aí o seu corpo quer ser outro corpo e a sua sexualidade quer ser outra sexualidade. Então, isso que é uma dissidência. Era para falar o conceito de dissidência que eu tinha falado também. É você ir de encontro ao projeto e ao sistema. E Tá, automaticamente, dentro dessas pessoas que saem do sistema, existe uma gradação daquelas que são mais violentadas. Nós, LGBTs gays, femininos sobretudo, éramos muito violentados. E as travestis, trans mulheres, são as mais violentadas porque elas decidem completamente do projeto de gênero e sexualidade. sim, uma em cada LGBTQI+, que é assassinado no Brasil, principalmente, a cada um gay morre 14 mulheres trans. É uma Sim. estatística bastante trágica. Mas isso aí é uma outra temática que nós temos, meu Deus, né? Porque deixa eu te falar uma pergunta, professor. Se hoje Diga. nós fôssemos propor um PL de alteração da 6.015, né? Sim. Que é a Lei de Alterações e Registros Públicos. Sim. Nós poderíamos colocar já a certidão de nascimento gênero? Não, né? Porque o menino, ó, o bebê não vai saber. Então não tem. A ideia... Isso é um estudo de pós-doutorado que eu estou fazendo, mas já vou lhe dizer qual é a ideia. A ideia é o seguinte, que a lei... Na verdade, a gente precisava de uma lei nova de registros públicos, não uma lei de 73. Sim. Né? E no capítulo do registro de nascimento, a ideia era que fosse assignado a única informação assignada fosse o fato de ser macho ou fêmea por uma questão meramente biológica. A indicação de gênero poderia ser feito ou deveria ser feito pela pessoa após os 18 anos. Ah, tá. Porque Após precisa 18 constar anos. alguma Ok. informação, já que a gente trabalha só com essas 2 identidades sexuais para o sistema jurídico, na hora de registrar, precisa constar se aquele ser que nasce tem um pinto ou tem uma vagina. Só isso. Ou que não constasse nenhuma informação. Porque, por exemplo, os documentos de identidade hoje não têm essa indicação mais. Não fala o sexo nem o gênero. Só as certidões de nascimento. Mas eu acho que a indicação do sexo é uma informação que não deveria ser impressa no registro. Fica registrado o sexo biológico, porém não é impresso no registro. Resolveria muitos problemas. Muitos problemas. Mas, assim, tem que se pensar num modelo que você consiga colocar em prática sem ter que mudar muitas outras legislações. Porque, por exemplo, se a gente quisesse que pudesse ser inserido todas as identidades de gênero, a gente primeiro precisaria fazer com que o Estado reconhecesse todas as identidades de gênero. Né? E teríamos que mudar o Código Civil todo, né? Então, a ideia é que não conste o gênero e o sexo biológico fique no registro civil, porém não seja impresso na certidão de nascimento. É isso.
Não muda em nada Tá. para ninguém. Quando você for se Tá. aposentar, que for precisar saber a diferença, você pega o documento do registro civil e comprova o sexo biológico. E o gênero não mostraria. Aqui teve uma manifestação, eu não sei quem é, que tem nosso corpo biológico não devia determinar a condição sexual e social que fazemos dele. Pois é. Sim. Até porque o exercício da sexualidade e de gênero é uma aprendizagem, né? Você aprende... É uma aprendizagem e é uma coisa tão forte, Margarete, que nós, mesmo sendo LGBTs, a gente leva as experiências para os nossos relacionamentos afetivos. A gente tenta viver as nossas experiências homoafetivas nos moldes que os heterossexuais vivem, porque o projeto social é muito forte. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer, se me permite, dois fatos engraçados. Eu era adolescente e estudei em colégio de freiras. E eu tenho um corpo, se não fosse hoje, né? Aliás, quando eu fiquei mocinha, os seios, né? Se não fosse os seios que eu tinha protuberantes, eu tinha um corpo de homem, porque eu não tenho quadril, não tenho cintura, né? Eu tenho costas largas, de costa mesmo, né? Então, a freira dizia assim para minha tia, que era a minha mãe, né, que me criou. Ó, põe um grampinho no cabelo dela, porque meu cabelo era curtinho, Vai resolver o problema. Olha, põe maquiagem no cabelinho dela, que todo mundo confunde ela com rapaz. E eu odiava ser confundida com rapaz, eu odiava, aquilo acabava com o meu dia, porque eu não era um rapaz, né, eu era uma menina. É uma menina esquisita, né? Digamos assim. Naquela época, década de 70, em plena ditadura, né? Eu era adolescente. Então, E era você uma não menina. tentava ser mais feminina, não, Margarete? Não, eu não gostava. Até eu vou contar uma coisa muito engraçada. Eu fui criada assim, na minha casa era meu avô, que a minha avó faleceu, era bem pequenininha. Meu avô, pai da minha mãe, né? A minha tia, que é filha dele também, e o meu tio, que era irmão também, e mais a mulher e os filhos. Aí, eu estava aprendendo a tocar violão, eu devia ter uns 12 anos, 13 anos por aí, o meu avô chegou, olhou para mim e disse, para com isso, parece um macho tocando esse violão. Aí aquilo me acabou. Meu avô, que era um amor de pessoa, meu avô, me amava projeto social. Olha só, cara, olha só. Aí, daqui a pouco, chega o meu... Aí tá, eu peguei, a minha tia tinha comprado uma saia. Eu odiava saia. Odiava meus filhos. Nunca gostei. Nunca. Eu jogava bola, vivia na rua, trepava em cima da bicicleta, trepava em árvore, jogava bolinha de gude. Eu só gostava de coisa de menino. Entende? As bonecas eu abraçava e beijava na boca. Olha... Então, eu era uma dissidente, entendeu? Total, assim, na década de 70. Para terminar, o mais engraçado. Aí, quando meu avô falou aquilo, eu fiquei muito sentida, que eu adorava meu avô. Aí, a minha tia tinha comprado uma saia para mim vermelha, nunca esqueço. E eu não queria usar aquela saia. Eu peguei e botei a saia. Que eu botei a saia, meu tio chegou em casa, olhou para mim, que também era um amor que sou comigo. Mas ele olhou para mim e disse assim, que isso, que essa saia parece uma machorra? Ou seja, né? Não tem jeito. Não tinha jeito. Entende? Então, assim, aí eu vou linkar isso. Estou querendo dar esse meu exemplo para que todo mundo entenda, né? Eu vou linkar isso com uma coisa muito engraçada. Eu tenho um amigo de muitos anos, que é 10 anos maior que eu, que era meu vizinho quando eu era mocinha, 15 anos, 16 anos, adolescente. E a gente se beijava no muro, eu e ele. E ele era 10 anos mais velho, ele tinha 20 e poucos anos, eu tinha 15. Eu adorava os beijos dele, então, mas eu acabei depois, logo, eu nunca tive vida hétero, né? Logo, quando eu fui aos 18 anos, eu tive meu primeiro relacionamento com mulher. E aí, e nós passamos anos sem nos ver. E esses dias na rede social ele fez aniversário. Daí eu peguei e fui lá, ô meu vizinho querido, né? Aí ele assim, Marga, nós poderíamos ter mudado a história. Aí eu falei assim, não, querido, a gente não ia mudar a história.
porque os nossos corpos já eram transversalizados, né? A gente que não tinha essa condição, nós já sabíamos quem nós éramos. Né? Só que a gente estava vivendo um padrão, que é o padrão heteronormativo, cis heteronormativo, que nós vivemos hoje, que é aquilo que tu acabou de falar. É o projeto social heteronormativo. Então a gente imita, e quando vai para uma relação afetiva, imita papai e mamãe. Do mesmo jeito. Veja que a gente leva tão a fundo isso, eu digo isso nas relações, sobretudo entre homens, que você leva, inclusive, os papéis sexuais para cá. É muito Com forte certeza. isso. O ativo e passivo, né? O ativo e passivo. O ativo e passivo. É isso, então... E nesse meio tempo ainda tem um apagamento de sexualidade bissexual, né? Sim. Porque Exatamente. todo dia pedindo a carteirinha, né? Se você não é 50-50, se fica igualmente com... O decano Luiz Motti, o decano Luiz Motti, a que eu muito admiro, apesar de ele realmente... Porque o que a gente vai observar, Clarindo? As pessoas da minha geração, e depois ainda, as mais velhas do que eu, os gays, né, as lésbicas, eram pessoas completamente reprimidas e, inclusive, hoje não admitem essa sexualidade aberta. Eles são preconceituosos. Eu tenho amigas da minha idade que não assumem relacionamento. Eu, quando fui candidata a vereadora na eleição passada, eu fiz a minha propaganda de televisão com uma gravata. As minhas amigas me criticaram. Ai, Maré, tá funcionando na barra. O que tem colocar uma gravata? Eu acho lindo botar uma gravata. Isso não tem nada a ver, gente. Elas me criticaram porque eu coloquei uma gravata. É o projeto. Então, Clarindo, é um projeto, Clarindo. Aí, olha só o que acontece. O Motti foi quase vaiado pela feminista num congresso que eu fui, porque ele disse assim, que bissexual que nada. Ou o cara é viado ou a mulher é sapatão. Mas veja, vamos fazer a meia-culpa também de todo mundo, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui minha tela. Vamos lá, todo mundo. Olha, é o seguinte. A gente, agora, que tá... agora não, né? Mas eu digo assim, nos últimos 20 anos, 30 anos, a gente começou a entender que a gente não era sozinho. Ou seja, em todo lugar do mundo tem gente da gente. Então aí a gente já tem que pensar de outro jeito. Opa, já não estamos sozinhos. Agora a gente precisa investigar os fenômenos, porque veja, até então nós vivíamos. Você viveu a sua adolescência e tudo. Agora a gente precisa entender como se dão essas individualidades. Então a gente está aprendendo. É por isso que Motti confundiu gênero com sexualidade e disse que só existe uma coisa com a outra. Quando, na verdade, o projeto ele é uma coisa tão muito doida, como eu falei, que a gente leva a vida do heterossexual para as nossas vidas. É um fato isso. E a gente entra nas mesmas prisões. Nas mesmas prisões. Vamos lá. Monogamia compulsória, que é um atributo das relações heteroafetivas por uma questão econômica e religiosa, digamos isso. E antes disso, eu ia falar que você falou daquela briga, né? Eu ia dizer o seguinte, que é muito comum as gays e lésbicas hoje que têm 40, 50 anos, que viveram a vida bem, né, todos reprimidos, eles ainda expressarem isso no dia a dia, como você falou das suas amigas, né? Então é muito difícil, inclusive, você não ter um amigo machista, um gay machista. É difícil. Nossa! E aí você tem que ficar ensinando as pessoas como não, essa expressão não se utiliza, você não deve debochar das pessoas que são passivas, porque isso não quer dizer... Você sabe? Então, é uma série de coisas. Bom, a meia-culpa que eu estava fazendo. Então, a gente está começando a aprender agora sobre isso. Todo mundo, eu, você, Tainá, está todo mundo entendendo que a sexualidade ela é muito mais do que fazer sexo. E é por isso que os gays foram muito perseguidos. Porque os gays logo cedo descobriram que não existe uma única forma de fazer sexo, de sentir prazer. Pênis, vagina. Existem outras. E quando a perseguição era justamente pelo prazer que os gays tinham fora desse coito que era considerado o coito certo.
Então, e aí a gente se prende na exclusividade, na monogamia, e os papéis sexuais, esquece de viver os corpos, viver as experiências, viver os desejos, todos os desejos, sabe? Então, a gente precisa entender que a sexualidade é muito mais do que gostar de homem e de mulher. É isso. Não é Concordo isso. plenamente. Não é Para a isso. gente. Estou adorando, que ele pode ficar a noite inteira. Vou lá buscar uma cerveja bem gelada. Ficar aqui conversando. Eu vou pegar um, então. Posso pegar? Claro! Tainá e Clarindo, vocês estão. E aí, então, essa pessoa, esse cidadão já tem a idade dá para falar, não tem problema, né? A Pode idade falar dele. abertamente. O Idris é de boa, pode falar. Ele procurou porque ele não se sentia macho nem fêmea. Isso, A ok? experiência foi a seguinte, Margarete. A experiência da Idris é o seguinte. Ela entrou na universidade pública, no curso de psicologia, e começou a ter contato com estudos de gênero e sexualidade. E começou a perceber que aquela experiência que ela tinha, ele, à época, enquanto uma pessoa que não sabia se gay ou não, se trans ou não, que essa experiência que aquele corpo vivia, ela existia, era palpável e não era a única pessoa. Ou seja, uma pessoa que passeia entre os gêneros, ora, na última vez que eu vi, estava de barba, mas estava de cabelo longo, mas que não gosta de ser identificado pelo masculino ou pelo feminino, porque, inclusive, isso pode não dizer nada sobre ele, sobre ela, porque nesse dia, por exemplo, ele estava de barba, e nós conhecemos a barba como um item da masculinidade. Mas, na verdade, a pessoa está de saia e maquiada. Então, para evitar tudo isso, ela nos procura dizendo que já havia procurado o cartório algumas vezes para fazer alteração de nome e de gênero, mas eles colocavam alguns empecilhos, assim. Por exemplo, ele foi registrado como sexo masculino e tudo certo masculino ali, tudo certo. Mas ele queria mudar o nome. O nome masculino não era bom. Então ele queria só mudar o nome, mas não queria mudar o sexo. E os cartórios não faziam isso. Só alterava o nome se alterasse o sexo. Qual era a lógica? Se você quer colocar um nome que seja a gênero ou feminino, você tem que mudar o gênero para mulher. E essa era a dificuldade. Então, nos procurou, dizendo que eu já conhecia essa decisão do Rio de Janeiro, que vinha considerado essa possibilidade, mas, como você sabe, o processo é secreto, né? A gente não tem muito acesso. Só as reportagens. Eu consegui utilizar as reportagens para mostrar alguma coisa, mas algo muito superficial. E aí a gente começou a pensar, né? Eu falei, olha, vamos fazer. Aí ele expressou a vontade de colocar... Eu falo ele e ela, porque justamente é isso aí. A ideia de não colocar o gênero, de não especificar o gênero, era isso. Não especificar o gênero sexo. Já que havia essa confusão entre sexo e gênero na lei. Aí na hora eu fiquei assim, falei, nossa, acho que vai ser difícil. Eu disse que ia ser difícil. Acho que vai ser difícil porque nesse caso específico, para você reconhecer o pedido que nós estávamos fazendo, você precisava fazer um estudo hermenêutico muito denso. E só faz estudo hermenêutico denso quem é cientista. Quem é juiz não faz estudo hermenêutico. E tivemos a sorte de o processo cair nas mãos de uma cientista que é juíza. Que essa é a diferença, né? Então, tivemos essa sorte aí disso acontecer. Então, nós porque o lastreamento da decisão dela eu achei fantástico. Ela buscou tudo que se possa imaginar. Sim. E aí, para fazer aquela análise e, ao final, reconhecer o pedido, ela precisava fazer uma coisa que é incomum você ver os juízes de primeiro grau fazendo, que se chama controle de constitucionalidade. Se tiver alguém que faça direito aí, que estiver nos assistindo, a gente vê muito isso nos tribunais superiores, né? Mas no juízo de primeiro grau é muito difícil. E foi isso que ela precisou fazer. Ela precisou declarar a inconstitucionalidade de um artigo de lei que foi feito antes da Constituição, que não havia sido recepcionado, para poder dizer que aquela tese merecia prosperar. Então,
é toda uma questão que você precisa... Foi sorte que nós tivemos, em alguma medida, mas também, enfim, foi uma conjunção de fatores, digamos assim. Né? E aí a gente espera que, como ela já fez esse juízo prévio, os outros magistrados saibam que existe uma fundamentação que você pode utilizar para fazer com que as pessoas acessem o direito de personalidade na integralidade, né? Não em pedaços, assim. Acho que foi isso, né? Perfeito. Faltou alguma coisa? Não, basicamente só falar da questão ali de não ser recepcionado, né? Que é só uma questão muito pontual entre não recepcionado e inconstitucional, mas isso aí eu acho que é mera formalidade ali, porque toda a argumentação dela foi assim, irretocável, né? Não tenho que falar, e trazer Butler ali, a gente até sorri, né? Ver Butler ali dá um... Assim, nossa, ver alguém fora da academia utilizar uma autora que é difícil de ler, é difícil de compreender. O livro dela mais famoso é Problemas de Gênero. Não é uma linguagem acessível, e ver que alguém do direito, que não está na academia usualmente, está utilizando a Butler, que é de uma área completamente diferente, para fundamentar uma sentença, a gente tem que ficar feliz por isso, né? E ali também o uso de normas e de paradigmas internacionais, né? Então, ela pode não ter feito de uma maneira direta, mas ali também tem uma certa bagagem até de uma convencionalidade ali, né? Sim. Então, tem um fundo de controle de convencionalidade que já é mais raro ainda de ver juízes de primeiro grau fazerem, né? Tem uma série de institutos jurídicos que você não vê comumente. Você fazer controle de convencionalidade, fazer controle de constitucionalidade, difuso, juiz de primeiro grau. Então, foram muitos detalhes. Assim. Outra coisa também, Margarete, que a gente sustentou, era que, justamente pela lei não estabelecer... Veja, não existe nenhuma lei brasileira dizendo que os sexos e os gêneros é masculino e feminino. Não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. A lei diz, deve registrar o sexo. Agora, quais sexos, quais gêneros, isso é conosco. E na omissão da lei, né? Ela não se ela não proíbe... Só que direito também é costume, né? Então, pelo costume, é masculino e feminino. Só que dentro do masculino e feminino existem todas as identidades, inclusive os não binários, que é a ausência, em alguma medida, de um dos gêneros, ou dos dois. Mas dentro, veja, até para você se identificar como não binário, você precisa ter como parâmetro os gêneros masculino e feminino. Então, se o STF já disse que você pode ir no cartório mudar o seu nome, seu sexo, gênero, se você não achar que combina com você, se ele já te deu essa possibilidade, por que não a possibilidade de dizer que você não se sente bem em nenhum dos dois? Está dentro do parâmetro de masculinidade e feminilidade. Ainda está dentro. Então, não seria uma... Se ela não fizesse o controle de constitucionalidade, ela poderia reconhecer por esse argumento também. Sim, que o STF já permitiu que você tenha autonomia sobre a pessoa, sobre o seu sexo e sobre o seu gênero. E se você tem autonomia sobre o sexo e o gênero, você tem autonomia de dizer, já que a lei não diz quais são os sexos e gêneros que existem. Perfeito, também acho. Né? E foi como mais ou menos se decidiu em 2011 a união estável de pessoas do mesmo sexo. Né? Simplesmente no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo 1700 agora não estou lembrando, 728 do Código Civil, diz que a união estável entre homem e mulher, mas não diz que não pode entre dois homens, não diz que não pode entre duas mulheres, né? Então a teoria que Luciana aí, né? Sim. Então não está proibido, pode. Né? Eles entraram nisso e entraram também no princípio da dignidade da pessoa humana. O que eu achei legal também no controle de constitucionalidade que ela apresenta ali, e que eu achei interessante, que o embasamento dela, no geral, ao menos foi a minha percepção de uma leitura dinâmica. Eu não li profundamente, eu li todos os subitens ali, alguma coisa eu me interessava e li um pouco, enfim. Que é muito longo. Eu quero ler realmente, eu quero 59 laudas, eu disse, é um livro. Eu falei para a Tainá que eu quero
saborear o livro como eu quero saborear a petição de vocês também, se vocês me permitem. Sim. Indicando lá o nome né, da parte. Mas ela fala uma coisa muito bacana que eu achei, para mim, da liberdade, sabe? Do princípio da liberdade, né? Da liberdade do ser, né? Eu tenho uma palestra há muito tempo que eu intitulei ela assim, a natureza do ser e o exercício da cidadania LGBTI. Porque ela fala muito disso, né? Da natureza da criatura, da dignidade da pessoa, né? Dessa pessoa, da humanidade dessa pessoa. Ela fala da liberdade de ser quem ela quer ser e também dos outros não importam ela por ela ser quem ela é. Né? Eu achei isso muito bacana. Uma referência que eu faço sempre para que as pessoas entendam essa questão do gênero, de gênero neutro, não binário, é o seguinte, a própria sigla LGBTQ e mais. O que ali não está... Eu não concordo. Eu não concordo. Mas o que absorve uma série de identidades que a gente não pode colocar ali, porque são muitas. Sabe? Colocaram ali em inglês o negócio lá, o rolê queer. Só que, como a gente não tem espaço ali para dizer que todas as identidades são importantes, que as lésbicas são importantes, que os gays são importantes, que os travestis são importantes. As trans são. Que todo mundo é importante. Eu quero dizer que a gente condensou ali naquelas primeiras letras aquelas pessoas que estão mais visíveis. Mas existem pessoas que não são tão visíveis assim. Essas pessoas merecem respeito do mesmo jeito, dignidade. Então, existem pessoas não binárias? Existem, mas existem muito mais pessoas gays, cis, normativas, que não vão precisar desse provimento judicial. Ninguém vai precisar. Então, a relação que eu faço com o queer é que a ideia de quando ele foi pensado foi justamente colocar todas as identidades de gênero que decidam do masculino e do feminino na forma como nos foi ensinado. Agora, enfim, já saiu, já entrou, enfim. Mas a reflexão era essa. Você ia dizer que não concorda, mas... Ô, professor, fala, Tainá. Não, imagina. Uma crítica que fazem à questão do queer, né, nos estudos de gênero mais localizados aqui no Sul, é justamente dessas importações que a gente faz de teorias e de formas de pensar e viver que estão mais localizadas ao norte global, né? Que aí, norte global, a gente vai compreender aqueles países centrais, como os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, né? Que acabam ditando as normas, né? Acabam sendo a nossa principal referência, né? Então, uma crítica, assim, até pensando nas teorias ou nos estudos queer, a gente decolonizar um pouco isso, né? Pensar a partir da nossa realidade, né? Muito embora a gente faça uso de teorias e de um arcabouço muito extenso do norte global, a gente usou isso na petição, a gente vê isso na sentença também, mas é fazer esse uso estratégico, né? Uhum. Então, fazer esse uso estratégico, eu queria então aqui que é uma forma como eu também li a decisão da magistrada, foi na perspectiva do direito antidiscriminatório, né? Que é do professor Adilson Moreira, que para mim tem sido uma referência na forma como eu estou lendo a minha pesquisa, como eu estou lendo os projetos de lei nesse momento. Então, acho que faz muito sentido pegar essa sentença dela e ler com esse tipo de lente, né? Que é notar, o direito faz muito isso, é uma coisa que até pouco tempo atrás eu não encarava como um problema, mas pensar numa decisão racional, imparcial e neutra, né? Aí o que seria essa questão desse neutro, né? Que é completamente diferente do gênero neutro que a gente está falando, né? O neutro seria de, não estou tomando posição, quando na realidade o próprio fato de eu colocar que eu não estou tomando posição já é uma posição. Então eu estou me situando enquanto sujeito, né? Então eu estou me localizando, eu moro em Santa Catarina, eu venho de uma realidade periférica, eu sou uma pessoa branca, sou uma pessoa cis, sou uma pessoa bissexual, enfim, então todo esse conjunto de experiências e de vivências vão afetar a forma como eu leio, né, como eu encaro o mundo, como eu reconheço as outras identidades. E como eu quero que o mundo me veja também, né?
e como eu quero que o mundo me veja, né? E como eu me situo, então tudo isso vai acabar afetando, né, a forma como eu encaro o direito. Então, acho que importante também, embora não seja também do arcabouço que ela tenha mencionado ali, mas dá para perceber, pelo menos essa é a minha leitura, não sei se o professor também tem essa leitura nesse sentido de um direito que se posiciona, né? E daí o se posicionar não necessariamente é ruim, né? Mas eu estou levando em consideração, olha, eu tenho todo um arcabouço teórico de vivências, de experiências de vida que me fazem compreender que a existência do outro, ela também assim, talvez o termo que eu vou utilizar seja um pouco equivocado, mas que ela é válida, mas no sentido, olha, eu estou te vendo, eu estou sabendo que você existe, eu reconheço a sua existência e o direito precisa reconhecer a sua existência também. Então eu utilizo ali, o que ela fez foi isso, né? Ela utilizou de uma técnica hermenêutica própria do direito constitucional, que foi esse controle difuso de constitucionalidade, controle constitucional do STF. Mas ela fez isso, né? O próprio direito deu esse caminho para ela, né? De falar que a nossa ordem jurídica, o nosso ordenamento jurídico reconhece essas pessoas, né? Então nós estamos tirando esse manto, assim, olha, a gente sabe que vocês existem, que vocês precisam ter seus direitos reconhecidos, e não vai ser uma lei de 30, 40 anos atrás que pode impossibilitar isso, porque o direito ele é vivo. Acho que dá para perceber que as pessoas esquecem isso, às vezes até nós esquecemos isso, se não estamos habituados, né? O direito é vivo, ele precisa dessas outras ciências que o professor mencionou no início, né? Ele precisa aumentar o seu escopo, né? Precisa dialogar com essas outras áreas. Então, pensando na decisão dela, o que me saltou, assim, além de toda a fundamentação, mas essa perspectiva, né, de encarar outras realidades, de perceber e de acolher outras realidades, né? Tem um trecho final da sentença que ela fala assim, que nós não estamos habituados, né, com toda todos esses estudos diferentes, todas as formas de vida diferentes que não estão dentro desse padrão que a gente espera. E ela fala no final sobre que as pessoas que já têm mais experiência nesse sentido, como é o caso do professor Clarindo, que tem um trabalho extenso nisso, você também, como presidente da Comissão de Direito Homoafetivo, também tem um trabalho extenso nisso, né? De compartilhar, né, como a gente está fazendo aqui, de compartilhar esse conhecimento, de ter paciência, né, a fazer aquela meia-culpa até, talvez, né, de que a gente ainda está ingressando nesses estudos, né, de que às vezes as pessoas erram e assim, não que a gente seja um dicionário ambulante para falar tudo sempre, né, mas que às vezes a gente tem essa função de explicar e de ser humilde mesmo, de falar, olha, se a pessoa está tendo dificuldade e ajudar ela nessa caminhada, né? Porque ninguém chegou pra gente, mas de alguma maneira teve alguém que, né, auxiliou nessa caminhada, assim como o professor Clarinho está me auxiliando nessa minha caminhada. Também saber quando a gente for possível auxiliar outras pessoas, né? Sim. Não só deixar. Então, ela ou ele, hoje no assento alterou para o gênero neutro. Na verdade, Teve recurso do MP? Teve recurso do MP? Ainda se teve, eu não vi. Não fui intimado ainda. Mas o que eu ia complementar uma coisa, quero dizer o seguinte, que agora me fugiu da cabeça, eu ia falar um negócio. Esqueci, Margarete. Sim, não, tudo bem. Mas, por exemplo, se não houver recurso, a sentença vai transitar em julgado, daí a juíza deve determinar, né, para que altere no assento já dela. mandou, porque mesmo que ela receba o recurso, é só devolutivo o efeito. Ah. Então, já produz efeito agora. Mas a gente, na verdade, gostaria que esse tema chegasse a outros juízos, assim, né? Porque, lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Era o seguinte, a gente precisa refletir sobre uma questão muito importante. Qual é a relevância de o registro público constar o sexo da gente?
Tipo, qual a importância disso? Para que serve isso? E eu te pergunto assim, por exemplo, até pouco tempo atrás, falei isso na outra live, até pouco tempo atrás, até 1973, colocava-se a cor da pessoa na certidão de nascimento. A partir de 73, a lei só o sexo, não mais a cor. Então, veja que em algum momento a lei também percebeu que não fazia sentido você colocar a cor. A cor você afere nos censos depois, mas o nascimento da pessoa, né? No Brasil nasceram 32% de negros. Não é assim que funciona. Nasceram brasileiros. E aí, mais para frente, a raça é uma percepção também individual, além da questão fenotípica. Você vai e se declara como você se sente. A mesma coisa acontece com os gêneros. Ou seja, qual é o gênero e o sexo? Qual é para que serve? Ou seja, atende ao interesse de quem que seja irrefutável a ideia de que tem que constar se você é homem, mulher, macho, fêmea, ali na certidão de nascimento. Então, a ideia é que a gente caminhe para que não seja necessário colocar essa informação no registro. Entende? Para que não seja necessário a gente ir no cartório pedir o que a gente está pedindo aqui. Se não constar a informação, porque ela não é relevante para nada. Você consegue pensar, Margarida, alguma coisa relevante? Digamos assim, aposentadoria, por exemplo. Mas a ideia é que todo mundo se aposente igual. É porque a gente tem uma desigualdade de gênero histórica que impossibilita que a gente se aposente no mesmo tempo, porque a mulher trabalha mais. Não é? Não, exatamente, exatamente. E assim, ó, a Letícia Lanz fala isso, né? Para que gênero? Para cor? Para usar vestido? Para usar calça? Para botar, sabe? Então atende a um projeto. A gente precisa ter pessoas que queiram usar muita calça, porque a gente precisa produzir calça e a gente precisa saber que público é esse. Então a gente precisa contabilizar quem são os homens. Então isso serve à economia, na verdade, no fim das coisas. Divisão entre homens e mulheres. Eu lembro da novela da Globo, Guerra dos Sexos, que teve. Aquilo ali, aquela comédia, é efetivamente o que nós vivemos em sociedade. Só que quem sempre ganhou essa guerra e ganha é o branco, é o hétero, é o homem. A mulher, mesmo branca e preta, e todas as dissidências que vão aí, eles perdem o jogo. Porque essa desigualdade de gênero interessa a um projeto que vem tentando se perpetuar desde sempre. Sabe? Então, quando você vê uma sentença dizendo assim, olha, você não precisa indicar o seu gênero, o seu sexo, porque isso não interessa a ninguém. Sabe? Isso significa, para o projeto que eu penso de sociedade futuro, isso representa muita coisa. Agora, isso precisava ser transformado numa cultura, assim como os gêneros masculino e feminino, que a gente vive, convive e escreve no registro, mesmo sem a lei dizer o que é. Da mesma forma que a gente condicionou isso, a gente pode descondicionar. E aí é que nasce não digo a importância, mas eu digo a preciosidade das pessoas não binárias e das identidades trans. Que elas mostram tudo que o universo da personalidade é possível. Você pode viver de muitas formas, não só aquela do projeto social. Então, na verdade, o interesse é que, na verdade, a gente não precisa... Na verdade, o objetivo sempre foi o controle, né? A partir do momento que tu não controla, que tu não manipula e que as pessoas transgridem a norma, elas representam um perigo à sociedade, né? Um perigo porque está fora de controle, né? Não tem controle. Isso. E aí isso é poder, né? Está perfurando o projeto. E isso é muito grave, perfurar esse projeto. Veja que nós pagamos com a vida diariamente. Ou seja, não existe identidade cristã, não existe identidade religiosa que supere você quebrar esse projeto. Não, isso é um processo. Se você for contra o cristianismo, por exemplo, as religiões de matriz cristã, você vai ser perdoado, porque existe dentro da própria igreja uma matriz de perdão. Né? Eu vi outro dia aquele assassino da Daniela Pérez. Lembra? Acho que é Daniela Pérez, filha da... Lembro, aham. Ele está
pagou a pena, virou Daniel, evangélico, virou bolsonarista. Então, quando eu vejo aquilo ali, aquilo me deixa com problemas, assim. Bom, enfim, eu não, não mas vou entrar nesse tema aí, mas... eu acho assim, essa coisa da religião já é um outro viés, porque, na verdade, para mim, né, eu sou cristã. Eu sou cristã, acredito nele e acho que ele foi um super cara que teve aqui e deixou aí uma mensagem bacana de amor, de paz. E só que todo mundo, né, foi interpretando da sua forma, do seu interesse, né? Essa coisa dos evangélicos só citarem o Velho Testamento é uma coisa ridícula, O Levítico, não nome sei o já que diz, lá. né? Velho Testamento. Velho Testamento. Tu te imagina uma lei que foi criada 3.000 antes de Cristo. Olha os costumes daquela época. Né? Eu penso assim, Então, Margarete. Eu penso assim. Essa questão, só para a gente finalizar essa questão da religião. Eu penso assim. Eu só comungo nos lugares que eu sou benquisto. É a minha ideia. Então, quando você for escolher uma religião, escolha uma religião que você comunga. A religião é essa ideia, né? Comungar com os outros. Eu só me sinto bem comungando no lugar que eu sou bem-vindo. mas é óbvio. Daí porque eu não tenho religião de matriz cristã. Porque é impossível eu ser eu mesmo comungando, porque eu não vou ser nem benquisto na comunhão ali. Não, Mas mas tem avanço. Ao espiritismo, eu sou espírita. O espiritismo é uma religião cristã que ele não tem o preconceito. na Velado tem, verdade não né? tinha Isso que ter, porque é uma criação nossa. A religião, inclusive, é uma criação nossa, né? Por isso que tem é uma regras. criação humana, mas na verdade, aí isso é uma outra discussão que esses dias eu causei uma polêmica no Twitter por causa disso, porque eu falei que o espiritismo era uma ciência. Nossa, quase me mataram. Mas aí, então, porque ele se auto-explica, né? Ele é. Dependendo da Então, ele é concepção uma de fé, ciência que você tiver, por que não? Né? é uma fé raciocinada, não é essa fé do milagre, né? Dessa maneira. Que eu não vou generalizar, porque tu vai se encontrar pessoas extremamente humanas e queridas em diversas religiões, como tu também não pode dizer que só gente de esquerda que é boa, de direita que não presta, porque tu vai encontrar também gente boa de qualquer lugar. Então, assim, né? Eu acho que, na verdade, a gente é um universo, nós somos todos um, em todos os sentidos. É aquilo que tu acabaste de falar. Eu não vou num local, numa religião, em que o meu ser, o meu exercício da minha cidadania, a minha natureza vai incomodar alguém, entendeu? Porque não é para incomodar, né? Sim. Eu falando com a minha tia de 87 anos, relembrando a ela quando eu saí do armário, que aí ela ficou tadinha, porque ela, imagina, ela logo em seguida, aos 18 anos, ela pegou umas cartas de uma menina apaixonada por mim, a menina que mandava cartas de amor para mim. Aí ela chegou e disse, Margarete, chorando, isso é verdade. Eu disse, Helene, eu sou Você sabe que eu também fui homossexual. descoberto com uma carta, viu? O gato também. Aí ela chorando, ai meu Deus. Isso em 1979, em plena ditadura. Aí eu saí de casa e fugi muito 2 dias depois. Aí a gente estava comentando sobre isso, né? Eu e ela agora. Aí eu disse assim, Marlene, eu vou ser chamada de Lene, não era Marlene. O que tem uma pessoa ser trans? Qual o problema? Isso incomoda, Lene? Claro que não. Cada um tem que ser o que tem que ser. Então, assim, tu vê, ela é uma pessoa que tem 87 anos, olha a criação dela, nasceu em 1934, na vigência da Constituição, né, do Getúlio. Mas ali que começou o voto feminino e tal, enfim. Então, a minha tia. Então, assim, a gente tem que respeitar as pessoas do tempo dela. Margarete e o Senado diz o seguinte, para cada presente tem um passado. Sim. A gente não pode exigir dessas pessoas mais velhas, elas têm que ter amorosidade. Porque quem tem amorosidade não critica, não julga, não, né? Então, isso é muito importante, ter amor. Eu acho que é isso, nós também, LGBTs, temos que ter essa compreensão e também não ir para a rede social ficar xingando os evangélicos, porque a gente sabe, né? A gente fica raiva, a gente tem...
Mas assim, não adianta Eu nem ofender. conheço, gente. Eu não conheço uma pessoa evangélica. Eu não tenho contato com evangélicos. Eu Não, não... esses famosos aí, né, que fazem um monte de coisa ruim, aquele pastor que rezou pro eu outro, vejo pro isso, Paulo. nem perco meu tempo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel é pensar o seguinte: como que nós poderíamos atingir essas pessoas com a nossa verdade? Como que nós poderíamos fazer com que eles compreendessem, né, que todos somos irmãos, porque eles são cristãos de Araque, né? Cristão de Araque, né? Falsos profetas. Porque então eu acho que a gente tinha que tentar trazer o inimigo para conversar. É difícil ainda. Então, enfim, né, nós estamos se alongando aqui. Nós estamos a 1h26 aqui começando. Olha, dá uma delícia, gente. Tá muito bom. Só vamos ver o que as pessoas estão falando aqui para a gente encerrar, né? A Hélida diz o seguinte: eu fui expulsa do time de futebol do meu irmão aos 12 anos, só porque eu gostava de futebol e era boa goleira. Modesta parte. Menina usava vestido, saia, imagina uma menina jogando futebol. A Hélida deve ter uns 50 anos também. Conheço. Aqui, eu joguei muito até os 23 anos e mal sabiam as faladeiras e preconceituosas que eu beijei quase todo o time masculino. Era uma infiltrada, uma infiltrada. Meles, espírito lilás, não sei quem é. Eu quero ser livre para usar rosa ou azul e gostar de pessoas, não do gênero. Hélida disse É isso aí. 57. Oi? Hélida falou 57. Ah, 57? Tá. Ah, eu tô aqui embaixo ainda. Minha mãe nunca se preocupou com as piadas ao meu respeito. Sabia que eu era menina e que amava jogar futebol. Incrível, Saulo Dias, boa noite, doutora Marga. Ô, Marcelo, querido. Oi, Xande, boa noite. Algumas igrejas inclusivas incentivam o casamento e a monogamia. Eu conheço uma pastora de uma igreja inclusiva e um pastor que eu gosto muito. O Ed, querido. Ah, se os juízes e as juízas fizessem controle difuso de constitucionalidade. É verdade. Ótima observação, Tainá. Bora decolonizar. É o Ed que está falando. Ed, excelente, Tainá. Ó, Tainá só ganhando elogio aqui, Tainá, tá vendo? Ana Paula Medeiros, Thalita, falando, dando parabéns, palminhas. Lide Medina, palminhas. Ah, Guilherme de Pádua, é o cara da Daniela Pérez, o assassino. Guilherme de Pádua, isso. Onde não há amor, não se demore. Lida Medina. É de mocidade, né, o Ed, mas na direita é mais difícil. A gente sabe, Ed, a gente sabe. É mais fácil, Liberdade, em governo de esquerda é mais fácil, até para ir para a rua, né? Até para a rua, mas para brigar, para fazer greve. Governo de direita não dá certo. Tudo. Livre-arbítrio, a Thalita falou, e o Ed, esses eu faço questão de xingar. Os evangélicos. Eu acho, já que não posso fazer nada mais efetivo, digamos assim. Tá bom, gente. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer os nossos audientes, agradecer a doutora Tainá Ferreira, brilhante jurista, o doutor Clarido, professor. Ai, professor, adorei também, adorei nossa conversa aqui. Foi ótimo, adorei também. E muito obrigada. Eu acho que o pessoal que estava aí saiu com a cabeça. Adoro você, Marga. Obrigada. Obrigada, querida. E o gênero de outro, então, é isso, gente. É transitar entre o feminino e o masculino e nem se sentir um nem outro, ou se sentir ambos. Ou se sentir tudo. É isso. Então, eu sou o gênero neutro. Você é o que você quiser. Você quer que eu diga o que eu vejo quando eu lhe olho? Quer. Bom, eu vejo uma mulher lésbica, cisgênera, com cabelo vermelho, só. Cisgênera, você não é cisgênera. Sou. Sou. Então é isso. Sou, mas eu já até pensei que se eu tivesse 20 anos hoje,
talvez até fosse outra coisa, talvez. Porque essa liberdade que nós temos hoje não era a liberdade que eu tinha. Porque quando eu beijei uma mulher na boca a primeira vez na vida, aos 18 anos, eu achei que era só eu no mundo. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra homossexual, nem Sim. lésbica, nem gay, nem nada. Sim. Eu, É essa experiência, eu, a maioria de todos nós, que nascemos ali 60, 70, 80, 90, até que 90 ainda tem dessas experiências. não, 90 já é bem avançado. Já. 90 já está avançado. Né? No pessoal de 90, 90 não, o pessoal de 30 aí. Tainá é de 90, né, Tainá? Pessoal de 90. Então vai, Pessoal de 90, tá batendo pessoal de 30. 90 conhecia o Cazuza, né, gente? Aí o Cazuza tinha morrido, na verdade. Tinha morrido no começo dos anos 90, né? 90. O Cazuza foi um grande filósofo, o cara da Legião Urbana, o Renato Russo, esse pessoal dessa turma aí, cara, eles trouxeram uma mensagem para essa juventude dessa época fantástica, né? Gente, eu amei. Me pergunto como estaríamos se estivessem vivos todos, né? Estaríamos melhor. Ai, que delícia, que delícia. Porque foram muito jovens embora, eles foram, né? Muito jovens. Muito jovens. Olha, eu vou te falar, eu chorei no Cazuza, eu chorei na morte da Elis Regina, eu chorei no Renato Russo, chorei mesmo, chorei na Cássia Eller. Cássia Eller. A Cássia Eller eu já estava... Eu lembro mais da Cássia Eller. Foi agora 2002, por aí, assim, eu lembro. Foi, a Cássia Eller foi por aí. Foi 2000 e alguma coisa. Eu estava, foi no final de ano, eu estava alugado, eu tinha alugado uma casa. Foi. Nós tínhamos alugado uma casa com uns amigos de São Paulo, lá na Pinheira, na Piraguaba. E aí veio a notícia, rapaz, porque eu tinha conhecido ela era namorada de uma amiga da minha namorada. Então, nós visitávamos as namoradas lá em Brasília, na mesma casa. E eu já estava lá, maravilhosa, né? E, poxa, gente, ó. Foi ótimo. Tchau. Até mais. Obrigada aí pela atenção. Obrigado por terem nos ouvido. E Obrigada dizer a todo até o mundo, final. questione o sistema, questione a monogamia, questione a exclusividade. É isso. Lindo, lindo, lindo. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.